Olá pessoal, boa noite. Como de costume, eu tenho gravado alguns podcasts no final de semana e hoje eu resolvi gravar um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvia Ferrari, eu sou psicóloga clínica, atuo no CAPS Álcool e Drogas, em Senador Canedo, e desde o início da pandemia, por conta de evitar aglomerações, nós criamos esse grupo virtual para suporte às famílias. E hoje eu quero falar sobre um assunto bastante comum, que é a esquizofrenia. E eu sei que tem vários familiares que estão lidando com um dependente de álcool ou outras drogas que também apresenta a esquizofrenia como comorbidade, independência química. E, e como a gente vem desde do mês de março, é, com a pandemia, e se torna muito mais difícil de lidar com esse familiar no dia a dia. Então eu penso que a informação, quanto mais informação sobre o problema, sobre a completude que envolve o transtorno, mais aí a gente vai ter uma convivência melhor. E também está aproximando, né, o final do ano, especialmente o Natal, que é uma época onde os familiares se reúnem. E eu penso que quando eu vivencio uma experiência no seio da minha família, ter um familiar sendo portador de qualquer doença mental, nada mais é do que uma experiência humana. Então, isso a gente precisa ter em mente, que isso parte de uma experiência humana que eu estou vivenciando. Então, quanto mais eu aprendo sobre a doença, sobre o tratamento, eu também vejo como uma forma de, de demonstrar amor, porque daí eu vou melhorar no cuidado, na atenção dada a esse familiar. Então, isso para mim é uma demonstração de amor também. Na nossa realidade, a gente acompanha pessoas que têm problemas com dependência de substâncias, e aí um percentual delas desenvolve a esquizofrenia, enquanto algumas já vieram, ou seja, desenvolveram a dependência de substância por conta aí de já ter a esquizofrenia como doença de base, talvez não diagnosticada, mas enfim, dados recentes mostram que 20 milhões de pessoas são portadoras desse transtorno pelo mundo. Isso quer dizer que vocês não estão sozinhas nesse contexto, existem mais pessoas, por isso é importante o grupo, porque ele nos mostra que tem mais, você não está sozinho, tem mais pessoas envolvidas nesse contexto. E você também se fortalece através do grupo, porque você ouve as histórias das famílias, né? Elas contam as suas experiências, a forma com que aprenderam a lidar com a situação, e tudo isso vai agregando, né? ah, para o nosso conhecimento, e aí se torna melhor a convivência. Enfim,
A esquizofrenia ela é identificada através da observação, né, da descrição do próprio paciente ou até mesmo do familiar. E vai apresentar aí, vocês podem perceber, a pessoa apresenta uma mente dividida. E as principais características dessa mente dividida é a dificuldade da organização dos pensamentos. Pode observar que os pensamentos são bastante desorganizados. E a criação de vínculos afetivos. Porque a esquizofrenia, ela vai comprometer aí a afetividade da pessoa. Então, os principais sintomas da esquizofrenia são os delírios e as alucinações. Os delírios estão mais ligados com as crenças, sobretudo as crenças religiosas, e muitas vezes eles incorporam outro personagem, né? Também vai apresentar bastante ciúmes aí das pessoas, que está muito ligado com as paranoias, né? Com os delírios, e outros sintomas são as alucinações, muito presente, mas aí no caso das alucinações, tem muito a ver com o sensorial, com a mania de perseguição, interfere também, causa alteração no paladar, no olfato e também no tato, né? Às vezes a pessoa acha que a cortina está se mexendo, né? Que esse quadro aqui está comunicando alguma coisa, assim, está realmente em voz. Então, as alucinações têm mais a ver com a questão de ouvir vozes, né? E de ver coisas. E quando essa doença ela não é dada a atenção que ela requer, a pessoa entra em crise e também ela pode desenvolver a psicose, que é comum a gente falar as pessoas, a pessoa está surtada, né? Enfim, por isso é importante o familiar prestar atenção na administração, né, dos medicamentos, porque se ele fica sem esse medicamento, o medicamento ele vai aí controlar, né, esses sintomas, então eles vão se tornar mais ameno e daí previne o surto psicótico, que é uma perda da realidade, né? A doença, ela apresenta aí alguns problemas também na atenção, na memória, na concentração. Isso está muito ligado às cognições, que é a capacidade de percepção que a pessoa tem, né? No planejamento, fica bastante afetada, as ações também. Pode observar que a pessoa não consegue planejar muita coisa e também depende muito do nível da gravidade da doença, já que tem, às vezes pode cursar aí na gravidade, no caso, leve, grave ou leve, moderado ou até mesmo grave, né? E também tem uns déficits neuropsicológicos, né? Que está ligada aí com a aprendizagem, com dificuldade de sociabilizar, né? Na resolução dos problemas.
memória de trabalho, na fluência verbal, o discurso normalmente é desorganizado, e também na memória e aprendizagem visual. E aí o DSM-4, ele classificou em esquizofrenia paranoide, catatônica, a desorganizada, enfim. Só que mais recentemente, no DSM-5, já está classificado somente como esquizofrenia, tá? Mas é importante você saber algumas características. Por exemplo, o paranoide, ele vai estar sempre alucinando, tá? Que é aquilo que eu falei, a mania de perseguição, vai falar que está sentindo um gosto diferente, que tem alguém escondido debaixo da cama, ou enfim, que pode ter alguma coisa na comida, porque aí altera, né, o gosto da comida, enfim. É a característica do paranoide. O catatônico, ele tem uma imobilidade motora, ele fica muito parado, catatônico. E assim também um negativismo extremo e normalmente postura inadequada, né? Algum movimento estereotipado também. E a esquizofrenia desorganizada tem muita presença do discurso desorganizado, né? Fuga de ideias e também a manifestação de afeto inapropriado para o momento, para o lugar. Só para você compreender em qual classificação pode estar o seu ente querido. O tratamento farmacológico é muito importante, porque eles vão estar aí no controle dos sintomas, tanto dos sintomas dos delírios quanto das alucinações. Ele vai controlar mais os sintomas positivos, que são os delírios e as alucinações, vão ficar mais ameno, mais brando. Mas a questão da afetividade, do planejamento, essas coisas, aí o medicamento já não age tanto. Vai depender de uma habilidade aí, de um treinamento, de outras coisas para que a pessoa se desenvolva melhor, né? Então é importante o familiar ficar atento ao medicamento, à administração do horário, né? Não deixar acabar os medicamentos para retornar à consulta. Isso é muito importante e eles vão precisar da ajuda do familiar nesse sentido. E aí, gente, uma abordagem bastante usada no tratamento é a terapia cognitiva comportamental. Eu trabalho também nessa abordagem. Eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental, em psicopatologia e também em dependência química. A pérola desse tratamento, a forma da gente se comunicar e levar a pessoa acometida a se compreender melhor, quando ela ouve as vozes ou quando ela suspeita de alguma coisa, aplicar o teste de realidade. Então, nós chamamos que o teste de realidade é a pérola do tratamento. Então, por exemplo, esses delírios, essas vozes que a pessoa ouve é produzida no cérebro, por causa dessa alteração química que tem no cérebro. E aí, não é bom que normalmente, como que o familiar aborda? Fala assim, não, você está enganado, isso não existe. Não, gente, isso existe sim, porque o cérebro está produzindo. Então, é uma realidade, o cérebro está produzindo, portanto, não é uma verdade. É um fato, mas não é uma verdade. Por exemplo, a pessoa está caminhando na rua, ela suspeita que alguém está perseguindo ela.
o cérebro está perseguindo, tá produzindo essa visão. Mas é um fato para ela, mas não é uma verdade. Então é importante a gente acolher o que ela está trazendo, validar, entrar no delírio da pessoa. Ah, é mesmo? Tem alguém te perseguindo? O que você está ouvindo? Ah, eu estou ouvindo isso, isso, aquilo. Ah, tá. Então é importante a gente educar ele nesse sentido, que as vozes são produzidas pelo cérebro, mas a pessoa não está perseguindo ela. A verdade é que a pessoa não está falando algo para ela, e quando é na questão da perseguição, que não tem ninguém perseguindo ela, mas o cérebro está produzindo tanto as vozes como as visões. Ficou claro para vocês ou ainda está complicado? Mas quanto a isso a gente pode ir conversando ao longo da semana. A minha intenção agora é passar para vocês essa informação para ajudar na lida do dia a dia. Então, e outra coisa importante é o treino de habilidade social. Esse familiar, ele pode ser treinado em habilidades sociais. Então, quando a gente tinha grupo presencial, eu trabalhava muito essa questão quando eu percebia o comportamento que ele trazia no grupo, né? E com o tempo, a pessoa foi melhorando nessa questão, né? Então, uma vez eu emprestei um livro sobre um livro do Jung para um paciente. Ele passou pelo CAPES, ele veio de Aparecida e ele falou que gostava muito de ler, até porque eles são muito inteligentes, né?